Pessoal, voltei para a segunda parte do nosso vídeo. Agora, como eu falei na nossa última aula, eu vou falar um pouco sobre a crise do século XIV. Vocês viram que a Europa estava vivendo um período de um certo otimismo, né? Um crescimento demográfico, um retorno do comércio, uma agitação dentro das cidades, o surgimento da classe burguesa, que logo vai se estabelecer como uma classe importante para criar uma certa tensão social que se tinha naquela época, porque basicamente eram os senhores feudais e a nobreza e a igreja, e agora a gente entra com os burgueses também reivindicando por melhores condições de sobrevivência dentro das cidades. Mas vem o século XIV e, por uma questão talvez até de azar dos europeus, eles vão viver um período de crise profunda. Aqui eu coloquei três elementos de crise para vocês. Desses três, eu vou acabar destacando mais a peste negra. Mas a Europa vai passar no século XIV por um período de guerra. A Guerra dos 100 Anos vai ser um conflito travado entre os territórios que hoje é a França que ocupa e a Inglaterra, por uma questão de crise sucessória no trono francês. É nessa guerra que a gente tem, por exemplo, o destaque de Joana d'Arc como uma das histórias mais interessantes desse período, e a gente vai ter também um período de grande fome dentro da Europa por causa de chuvas intensas, que acabou levando à destruição de grande parte da área produtiva e uma escassez de alimentos, que acabou levando a revoltas dos camponeses, que na França ficou conhecido como as Jacqueries. Eu sei que vocês devem estar um pouco, enfim, tá todo mundo já de saco cheio de falar sobre epidemias ou pandemias, mas eu acho que é importante nessa aula a gente fazer um recorte dessa que continua sendo uma das maiores epidemias aí, ou talvez uma das mais mortais que a gente tem notícia na história, que é da peste negra. Qual que é o contexto, né, de desenvolvimento da peste negra? Primeiro, ela já era uma doença que já tinha tido alguns surtos aqui na região do Império Romano do Oriente, mais ou menos ali por volta do século V. É uma doença que, acredita-se, tenha chegado na Europa muito por causa da reabertura do comércio com o Oriente. A Rota da Seda, que era uma das principais rotas de comércio que ligava a China até a Europa, foi considerada, e também as rotas marítimas, né, foram consideradas aí uma dos principais meios de propagação dessa doença, que teve origem no Oriente, mais precisamente ali na China e na Mongólia. Qual que era a questão da peste negra? A doença chegou até a Europa por meio de ratos que carregavam pulgas infectadas. A peste negra ela se manifesta principalmente como uma doença bacteriana. Então ela chegava ou nos ratos, né, dentro dos navios que circulavam pelo mar Mediterrâneo, e nas roupas também das pessoas que vinham do Oriente para o Ocidente. O que chama atenção a respeito da peste negra? A Europa, nesse contexto, era um lugar completamente insalubre. O que significa isso? As cidades não tinham saneamento básico, as pessoas não ainda tinham desenvolvido uma conexão entre hábitos de higiene e evitar a propagação de doenças, até porque micro-organismos como bactérias, eles ainda não tinham sido descobertos pela medicina. Então, lavar as mãos, tomar banho, viver em ambientes limpos, isso não era uma realidade para a maioria da população europeia. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um crescimento urbano e comercial nesse contexto. Então, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais aglomeradas dentro das cidades. E aí acho que eu nem preciso falar mais, né? A gente já tem aí o ingrediente perfeito para que uma doença que tinha um rápido poder de contágio e uma alta mortalidade se espalhasse rapidamente por toda a Europa. Então, basicamente, o que a gente vai ter? Dos anos ali mais ou menos de 1347 até 1353 é que a gente fala do auge do surto dessa doença. Estima-se, pessoal, que a peste negra tenha dizimado nesse curto período de tempo cerca de um terço da população europeia. Vocês podem encontrar números diversos, de 25 milhões de pessoas até 75 milhões de pessoas mortas. Como que a peste negra ela se manifestava? Ela recebe esse nome, mas ela também é conhecida como peste bubônica. Uma das manifestações dela é atingir os gânglios linfáticos e levar à gangrena. Então nós temos, e aí ela recebe o termo de peste negra porque ela tendia a escurecer os membros das pessoas até que fosse necessário muitas vezes amputá-los, ou isso acabava gerando
uma infecção generalizada e a pessoa tinha uma morte muito rápida. Estima-se que no período agudo da doença, de 2 a 7 dias era o tempo suficiente para matar alguém. E vocês podem imaginar que dentro de uma sociedade supersticiosa, uma sociedade em que a medicina ainda não tinha se desenvolvido plenamente, grande medida por causa da igreja, que não permitia, por exemplo, dissecação de cadáveres, ou que eles consideravam que violava o corpo humano. Então vocês podem imaginar que a peste negra foi encarada de uma maneira muito diversa, entre elas como um castigo divino. Aquele papo, né, que a gente sempre tem ao longo da história, de que isso talvez tenha sido um castigo de Deus para culpar os seres humanos dos pecados que eles tinham cometido. Então, muitas pessoas começaram a ter rituais como o autoflagelo, né, de se castigarem para tentar, de alguma maneira, se purgarem dos pecados, porque eles acreditavam que a peste tinha sido uma praga enviada por Deus. Um outro ponto também que a gente vai ter é a acusação aos judeus. Em algumas cidades, principalmente aqui na região da atual Alemanha, os judeus foram acusados de propagarem a peste negra, e isso porque eles, em grande medida, adoeciam e morriam um pouco menos diante do restante da população. E por que isso acontecia? Primeiro ponto, os judeus, por serem um povo que vivia em diáspora, ou seja, eles, né, tiveram que sair da sua terra natal e se espalharam pela Europa, desde lá a invasão do Império Romano no século I, eles tendiam a viver em comunidades muito fechadas, então eles já não tinham muito um contato, a não ser um contato comercial com os outros habitantes das cidades onde eles viviam. Além disso, os judeus também tinham que realizar semanalmente um ritual de higienização para eles realizarem o Shabá, que é basicamente os sábados que eles reservam para as orações. Então, pelo simples fato de eles se higienizarem, eles acabavam adoecendo um pouco menos. E isso fazia com que a população olhasse para os judeus e pensasse, bom, se eles não estão adoecendo tanto quanto a gente, significa que eles são os culpados por essa peste. Lembrando também que o antissemitismo, que é esse sentimento de perseguição aos judeus, já existia dentro da Europa da Idade Média. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. E aí, em cidades na Alemanha, a gente tem registros, por exemplo, de mais de 3 mil judeus sendo condenados à morte, sejam enforcados ou sejam queimados na fogueira. Então, a peste negra ela vai ser considerada um ponto de ruptura, né, dentro da Europa. Além disso, as cidades comerciais sofriam mais com a doença, porque a gente tem um maior trânsito de pessoas e, como eu falei com vocês, a doença foi trazida do Oriente para o Ocidente e nas cidades comerciais elas eram muito de fácil propagação. E nessa época a gente tem registros, por exemplo, na cidade de Veneza, que os governantes recomendavam o isolamento social, ou seja, recomendavam que as pessoas ficassem em casa porque eles não sabiam exatamente como que a doença estava se propagando, mas eles sabiam que o contato com os infectados fazia com que quem entrasse em contato ficasse doente também. Então a gente já tem registros dessa época, do século XIV, de governantes indicando para a população ficar em casa para tentar barrar o avanço da doença. E como eles não sabiam direito como que a doença se propagava, eles tentavam se proteger da maneira que dava. Muitos acreditavam nessa época que a doença podia ser passada pelo odor ruim que ficava nas ruas, que é o que a gente chama de miasma. Então, por isso que muitas dessas pessoas passavam a pendurar, por exemplo, colares de alho para evitar o contato com esse cheiro ruim. Eles acreditavam que o alho espantaria esse cheiro ruim e que você, consequentemente, não ficaria doente. Quais que são as consequências, né, da peste negra num contexto até mais amplo, cultural, dentro da Europa? Primeiro, isso vai ditar muito a questão artística da época. Aqui a gente tem um quadro do Bruegel, que é O Triunfo da Morte. Depois pausem esses slides e tentem reparar aí um pouco nos elementos, mas dá para a gente ver o cenário de caos e de crise que a Europa mergulhou. É interessante observar a presença das caveiras aqui chegando por mar e por terra e recolhendo os corpos de quem morria, né, num cenário completamente aterrador.
Porque, pessoal, os relatos que nós temos da peste negra são de pessoas largadas na rua, as famílias não tinham condição de enterrar os seus mortos, os cemitérios já não conseguiam receber tanta gente que morria, então essa cena era comum, ó, de cães muitas vezes se alimentando do corpo de pessoas falecidas no meio das ruas, e criou um cenário de completo caos e pânico dentro da Europa. Além disso, a peste negra também vai ditar uma outra característica que é de uma certa. Apesar de que eu não gosto muito de falar desse termo, porque a gente sabe que a doença ela não é democrática, né? Se a gente pegar agora o que está acontecendo com o coronavírus, a gente já tem um recorte racial e de classe para o número de pessoas que estão morrendo. Então a gente já sabe que as pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade social e tem um recorte muito interessante também com a população negra, que são as pessoas que morrem mais em virtude da doença. Mas na peste negra, a gente traz uma certa representação artística do período, mostrando isso aqui, ó, o quanto que essa doença ela atingiu desde a base servos e camponeses, que com certeza morriam mais porque viviam em condições muito piores de vida e de higiene, mas ela também atingiu o topo da pirâmide social da época, como monarcas, né, senhores feudais e até papas acabaram morrendo em decorrência da doença. A peste negra, o passado surto dela, né, desses anos ali, mais ou menos de 1350, a gente vai ter um declínio do número de casos, mas a peste negra continuou matando muita gente na Europa, porque a Europa vai passar por surtos distintos ao longo do século XV, XVI e por aí vai. Hoje a peste negra é uma doença que mata pouco, porque a gente já tem administração aí de antibióticos, então hoje já não é uma doença considerada mortal como era naquela época. Mas de todo modo, a peste negra ela acabou ditando uma mudança no comportamento e na mentalidade do europeu do século XIV. E aí, quais vão ser as consequências desses três eventos? Primeiro, a nobreza vai entrar em um processo de enfraquecimento porque ela não vai conseguir lidar com a quantidade de revoltas que começam a pipocar por toda a Europa. E aí a gente tem que lembrar também que vai rolar uma escassez de mão de obra, até porque a peste negra vai matar muita gente, principalmente, como eu falei, camponeses e servos. A Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou mais que 100 anos, ela teve que ser paralisada durante algumas décadas em virtude da peste negra também. E além do enfraquecimento da figura dos nobres, né, do senhor feudal, que não estava tendo recursos disponíveis para tentar conter essa quantidade de revoltas, a gente vai ter também um fortalecimento da figura dos reis, que eu falei com vocês lá no primeiro vídeo que eles não chegaram a desaparecer, mas na verdade os monarcas eles ganham um protagonismo agora porque muitos desses senhores feudais passam a recorrer a esses monarcas para que eles tentem pacificar a situação dentro da Europa. E aí a gente vai ver na próxima aula o surgimento dos estados nacionais unificados, e aí a gente já entra de vez para o contexto da Idade Moderna. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido bom, embora eu tenha trazido de novo o tema epidemias. A gente teve uma live recentemente no Faceduca, inclusive eu convido todo mundo que está assistindo esses vídeos para que siga a gente no Instagram. A gente tem esse objetivo também de fazer alguns aulões interdisciplinares, e eu acho que vai ser bem legal para complementar os estudos de vocês. Como sempre, a nossa aula continua nos comentários ou no e-mail. Podem me procurar por todos os canais de comunicação. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo para vocês e bons estudos.